Seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. É um privilégio poder compartilhar desse tempo com você para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje uma temática muito interessante, muito importante a respeito do cuidado, os cuidados com o ministério. Ou seja, nós vamos falar aqui sobre o ministério pastoral. Muito bom dia, que a graça de Deus seja com você, com a sua casa, com toda a sua família. E prepare já o seu coração. Prepare o texto bíblico, 2 Timóteo, capítulos 1 e 2, para podermos aqui conversar acerca desse texto. Nós vamos combinar algo aqui, algo que fica talvez pedagogicamente mais fácil de entendermos. Nós vamos começar do geral para o específico. Nós vamos falar em linhas gerais algumas questões na nossa introdução e depois nós vamos, portanto, afunilando até chegar na nossa conclusão, ok? Mas antes de entrarmos na leitura do texto bíblico, antes de falarmos aqui na nossa introdução dos aspectos gerais, nós vamos orar. E vamos pedir que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu coração, a sua casa, pedindo que Ele possa cuidar dos mínimos detalhes. Ao ponto que consigamos, então, descansar o nosso coração, sabendo que Ele é um Deus próximo, Ele é um Deus que cuida de nós, é um Deus acessível. E aí, por intermédio da oração, Ele também traz paz ao nosso coração. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta manhã, por esse dia, por esta oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Obrigado por essa equipe também, ó Deus, técnica que proporciona para que a aula, para que o ensinamento chegue até a casa e a várias pessoas. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre cada pessoa que compõe esta equipe, que o Senhor possa guardar, proteger, sustentar, ó Deus, em todas as esferas de suas vidas. Quero pedir por cada irmão, cada amigo que acompanha, Deus, e que acompanhará esta aula. Peço ao Senhor que possa cuidar da vida deles, das suas famílias, ó Deus, abençoando os seus corações. Agora, Deus, nos ajuda a entender cada vez mais e entender melhor aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Esta é a nossa oração, ó Deus, e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, nós vamos estudar o texto de 2 Timóteo. Hoje eu trouxe uma outra versão, a versão NTLH. Eu costumo trabalhar com a NVI, que é a Nova Versão Internacional. Às vezes também uso a NVT, que é a Nova Versão Transformadora. Mas hoje eu quero ler com você aqui a Nova Versão Internacional, ou melhor, a NTLH. A NTLH, essa versão vai aparecer para você, mas se você quiser pegar a sua Bíblia e quiser ir grifando, marcando, se você tiver num lugar que você pode ali usar talvez a Bíblia do celular, colocar uma observação, uma anotação, é muito legal. Principalmente porque hoje nós vamos falar sobre essa relação de parceria, de lealdade, de compromisso e de implementação do reino de Deus, que se deu de uma forma bem enfática a partir de dois homens que foram companheiros de viagem, que foram companheiros de ministério pastoral. O apóstolo Paulo e também o jovem Timóteo. Paulo, quando escreve esta carta, aqui nós já entramos nos aspectos gerais na introdução da nossa aula. E se você quiser um aspecto geral ainda maior, ou seja, na primeira aula nós trabalhamos um contexto de toda a vida de Paulo, das viagens de Paulo e das cartas de Paulo. Então, se você quiser, você pode procurar aqui na playlist, você vai encontrar a primeira aula dessa nossa revista, ou seja, da revista Compromisso. Nós fizemos ali um panorama geral para entender as 3 viagens de Paulo, o ministério de Paulo, a conversão ou a compreensão de Jesus como Messias na vida de Paulo, a sua função enquanto fariseu, as suas cartas e também pontuamos aqui as cartas, principalmente as cartas que nós estamos estudando nesta revista. Portanto, nós estamos na lição 9, tem outras 8 lições anteriores a esta e que você pode tirar aí os dias do seu mês, da sua semana, para ir atualizando se você chegou aqui se aqui é a sua primeira ou segunda vez, ok? Então, voltemos ao aspecto de entender a segunda carta. Nós estamos aqui hoje estudando os capítulos 1º e 2º. Então, quando nós nos aproximamos de um texto
e aquele texto ele está no início, nós vamos iniciar uma nova carta, vamos iniciar um novo evangelho, vamos iniciar talvez o primeiro livro do Pentateuco, ou seja, vamos começar lendo Gênesis, vamos começar lendo Salmos, vamos começar lendo qualquer texto. É interessante nós entendermos o seu panorama. E aqui, como se trata de uma carta pessoal, ou seja, nós temos um escritor que coloca lá um destinatário, esse destinatário é fixo. No primeiro momento, o primeiro alvo é um jovem que está envolvido numa grande responsabilidade. Portanto, nós temos Paulo, que já tem uma caminhada extensa, já tem um tempo considerável de ministério, já tem uma bagagem enorme, que se direciona, que se dirige a cuidar de alguém que já estava com ele também na caminhada, mas agora é posto num desafio gigantesco, que é pastorear a comunidade que se localizava em Éfeso. Numa outra aula, nós falamos, lá na primeira aula, sobre o problema que o próprio Paulo teve quando chegou em Éfeso. Por conta da pregação do evangelho, Paulo arruma ali alguns inimigos, alguns que diziam, olha, ele vai desvirtuar as pessoas. Nós que trabalhamos com um vínculo direto ao templo da deusa Ártemis ou Diana, nós perderemos os nossos empregos, nós ficaremos sem os nossos recursos financeiros. Então Paulo é tirado daquele local. No anfiteatro se tem um grande problema, e por conta da propagação do evangelho, ou seja, a chegada do evangelho em Éfeso não foi, como em outros lugares também, de forma pacífica, não por conta de Paulo, mas por conta das pessoas que perseguiam esta proposta do evangelho. Mas é interessante nós notarmos que Paulo ficou 3 anos aproximadamente nesta cidade. Ou seja, Paulo, o tempo maior que ele ficou em algum lugar de forma fixa foi, portanto, na cidade de Éfeso, que é a capital da Ásia. Então vamos lá. Nós estamos num lugar que é capital de uma província importante, e agora há muita complexidade no que tange até a questão religiosa da comunidade. Paulo se encontra preso, as suas cartas também da prisão, agora não no outro momento, mas a segunda carta que ele escreve a Timóteo é uma carta onde ele se encontra preso, e ele vai então orientar ao jovem Timóteo diante desse desafio que se encontrava na comunidade, que ele encontrava na comunidade de Éfeso. Então, é nesse cenário que nós encontramos Timóteo recebendo as instruções de Paulo. E Paulo, então, vai desenvolver parceria, mentoria, e Paulo e Timóteo vão desenvolver esse aspecto também da lealdade. Isso é muito bonito perceber, porque nós vamos lendo o texto, e eu vou colocar esse texto aqui para nós acessarmos, para nós compreendermos, nós vamos perceber a seriedade que eles levam, a parceria que tinham, a mentoria, ou seja, alguém que já caminhou, que olha para alguém que está no início do ministério, a parceria de oração, de suporte, de amparo. E Paulo, no capítulo 4, numa outra lição, isso vai ser tratado de uma forma bem específica, vai falar: Timóteo, procura vir ter comigo, ou seja, esteja aqui do meu lado, eu conto com você. Nesse momento difícil é bom ter alguém que torce pela gente, que caminha com a gente, que ora com a gente e pela gente. Isso é interessante porque havia isso também. E a lealdade, algo que precisa ser muito bem trabalhado nos dias atuais também. As pessoas costumam estar com as outras quando está tudo muito bom, quando tem muitos benefícios, quando a conta corrente, poupança, os investimentos daquela pessoa está nas alturas. Mas quando a pessoa passa por um momento de escassez, de dificuldade, essas pessoas costumam não ficar mais conectadas com as outras. E isso é falta, portanto, de lealdade. Então, nesse primeiro ambiente, nós percebemos isso. A expressão que Paulo usa é uma expressão muito bonita. Paulo vai dizer que Timóteo é filho amado. Embora eu esteja começando o ministério, eu já tenho esta percepção e essa oportunidade de ser percebido por outros grandes pastores queridos como filho amado. Eu tenho um pastor que marca ainda a minha vida, que foi quem deu o pontapé ali inicial na minha vocação ministerial. Na verdade, foi quem me batizou, com quem Edmara também, após a mensagem dele, Edmara se converteu.
quem batizou Edmara, quem nos casou, quem me trouxe para o seminário no dia 18 de fevereiro de 2013, que é o meu querido pastor Denis Alves Pinto, da Memorial em São Fidélis. Quem me trata de fato como um filho amado. Tive experiência também no seminário de ter contato com o pastor Luiz Saião, quem também me trata como um filho amado. Na caminhada, nessa caminhada inicial ministerial, tive contato com o pastor Cláudio, também com o pastor Jason, pastores que estiveram trabalhando no Rio, Lins Vasconcelos, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, não diferente nos últimos 4 anos e alguns meses aqui na PIB de Niterói, com um grande pastor que também me trata como um filho amado, que aprendo demais, pastor Zé Laurindo Filho. É um privilégio poder ter essa recepção e esse olhar das pessoas. Abro o coração aqui para você, que é algo que, para quem está começando, para quem está iniciando, é algo fundamental a gente ter alguém que dá amparo, que dá mentoria, que intercede e que desenvolve com você um aspecto de lealdade. Olha, você não precisa ser pastor para ter pessoas que são leais, pessoas que mentoriam você. Abrindo parênteses aqui, e já como primeira lição a ser tirada por nós, procure boas pessoas para que elas possam estar ao seu lado em todos os momentos, fáceis ou difíceis. E dê uma devolutiva de lealdade a estas boas pessoas. Mas uma outra coisa que a gente pode destacar já no capítulo 1, depois dessa saudação que Paulo chama Timóteo de filho amado, que nós encontramos entre o versículo 1 e o versículo 1 e o versículo 2, nós encontramos então aqui no capítulo 1 também, a partir do versículo 3, Paulo vai falar agora do ambiente de Timóteo. E no capítulo 5 ele vai dizer: lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe, tinham. Ou seja, a importância de um discipulado do lar. Às vezes nós queremos desenvolver um discipulado externo na comunidade de fé, isso não é nenhum problema, isso deve acontecer, mas preste atenção, há algo que vai ficando na nossa vida, no nosso coração, e eu me lembro com muita nitidez as palavras ditas e a vivência que foi, portanto, desenvolvida pela minha mãe no seu dia a dia, os conselhos, a sabedoria, apresentando-me a salvação em Jesus Cristo e também a necessidade de me apoiar na palavra de Deus. Ou seja, não dependa da igreja ou não deposite uma responsabilidade que é sua sobre os seus filhos, sobre ele criança, adolescente, sobre a igreja. Não troque esse caminho, porque é algo que você deve fazer. E há um amparo também dado pela igreja. Você deve colocar a base, os fundamentos, o ensinamento acerca da palavra de Deus, e não apenas pela palavra, e portanto a igreja vem e complementa, dá o suporte e faz com que esses encontros que são por nós proporcionados possam fortalecer aquilo que é ensinado dentro de casa. Algumas pessoas têm uma visão equivocada dos ministérios que trabalham com a nova geração, com as crianças, com os adolescentes, com a juventude. Elas acham que olha, é só deixar a criança aqui na igreja que alguém vai ensinar. É só deixar ela ali embaixo no salão térreo que ela vai sair dali com muitos ensinamentos. Ela vai sair dali com muitos fundamentos, com muitos ensinamentos, porque o ministério está muito bem equipado para isso, se prepara, se dedica. Mas deixa eu te dizer algo, há questões que você precisa fazer, que você precisa desenvolver, que se não fizer, vai ter uma falha nesta construção da filha, na construção do seu filho ou da sua filha. Então, não dependa, não transfira uma responsabilidade que é sua. Você, enquanto homem, pai, sacerdote do lar, você, enquanto mãe, mulher, como alguém que vai desenvolver ali a parceria também nessa função de formação do seu filho, da sua filha. Por isso,
Paulo vai deixar muito claro que ele se lembra da fé sincera. A fé sincera de Timóteo, que não era diferente. A mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe, tinham. Se seu filho fosse perguntado por alguém, olha, como é a fé que você tem, a fé que você recebeu dos seus pais? Qual seria a resposta? Seria uma fé fundamentada? Seria um ensinamento da palavra? Ou seria algo totalmente distante, ou até mesmo, embora não seja totalmente distante, não tenha coerência com os ensinamentos da Bíblia? Isso é importante nós nos atentarmos. Claro, depois de Timóteo ser convidado a olhar para o seu passado, ele é convidado a olhar para o seu presente, impulsionando o seu futuro. Por isso, os versículos 6 e 7 diz: por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. A fé sincera, pautada e proporcionada pela sua mãe, pela sua avó, a sua consagração, ou seja, a imposição de mãos, evidenciando a vocação ministerial. Você não pode esquecer isso, porque diante dos desafios, às vezes nós esquecemos daquilo que foi revelado a nós, dos marcos históricos que são existentes, justamente para que sirvam como base para a nossa caminhada em todos os momentos. Lembra daquele texto de Lamentações 3, de trazer à memória aquilo que dá esperança? São vitórias, são conquistas, são ações de Deus na história do povo que puderam servir como alimento, como algo que poderia então dar um sustento no momento de escassez. Aqui não diferente, olha, diante dos desafios que você enfrenta, Timóteo, diante das dores, diante das afrontas, diante dos desrespeitos, diante de toda essa estrutura do mundo, às vezes a partir de pessoas que fazem parte da comunidade de Éfeso, não se esqueça que você tem uma fé sincera, que você foi consagrado por Deus e confirmado pelos homens. Aí o 7, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudente. O texto desse mesmo texto na Almeida século 21 diz que o Espírito é um espírito de poder, de amor e de moderação. Ou seja, olha, você precisa trazer à memória que você é habitado pelo Espírito, e esse Espírito é de poder, ou seja, que motiva algo, que lhe impulsiona algo, que não permite que você fique paralisado, porque às vezes o medo dos desafios nos paralisa. O problema não é ter medo. O medo é um dispositivo de segurança que qualquer ser humano tem. Imagina se você não tivesse o medo de atravessar um sinal que não está fechado. Se você não tivesse medo de um cachorro que está do outro lado da rua. Você tem que ter medo. Agora, se o medo te paralisar, isso significa que é um problema que precisa ser tratado. Precisa buscar o real motivo que impulsiona você, ou melhor, que não deixa de impulsionar, que paralisa você diante de uma circunstância. Mas aqui o que Paulo quer dizer é o seguinte: você precisa se apoiar no poder do Espírito, no amor do Espírito, mas na moderação. Olha que interessante. Outra versão também vai apresentar equilíbrio. Olha que coisa bacana. Timóteo, você precisa entender que a sua fé é sincera, que você foi consagrado pelos homens a partir do convite de Deus e que o Espírito de Deus está no seu coração e que você, portanto, pode sim caminhar na direção de ter poder, de ter amor, mas, além de tudo, de ter moderação, ou seja, de ter equilíbrio. Os versículos seguintes deixam algo muito claro para nós a respeito de que, embora Paulo esteja preso, nada pode frear o evangelho. Versículo 10, nós encontramos o seguinte texto: mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do evangelho revelou a vida que dura para sempre.
Ou seja, embora Paulo estivesse preso, ele é encarregado, juntamente de Timóteo, de propagar essa grande verdade, de que a morte não tem mais poder sobre a vida de Paulo, de Timóteo e dos seguidores de Jesus. Embora ele esteja num ambiente até mesmo e que o levaria à morte, a palavra de Deus está totalmente livre, livre para alcançar as pessoas, porque assim quis e quer e deseja, ainda nos dias atuais, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, ele acabou com o poder da morte e nós somos convidados a propagar essa verdade, a dizer sobre isso. E quando nós desenvolvemos esta missão, ou seja, de propagar que a morte não tem mais espaço, de que Jesus vive e vive reinando, não só agora, mas para todo sempre, nós precisamos ter uma convicção de que nós vamos perder muitas coisas materiais por anunciar esse evangelho, por propagar esta verdade. Mas aquilo que é o tesouro revelado na vinda de Jesus, ou seja, a salvação, o encontro com Deus que se dá nesta vida e que permanece eternamente, nada disso pode ser tirado de nós em nenhum momento de perseguição. Isso é importante nós olharmos e nos atentarmos para esta grande verdade. Então é interessante olhar que Paulo está preso, mas ao mesmo tempo está em paz. Em paz consigo mesmo, porque está preso, não porque cometeu um equívoco, mas por conta da propagação do Evangelho. Mas embora ele esteja preso, o Evangelho continua solto, livre, alcançando muitos corações e transformando muitas vidas. Certo é de que quem se compromete com a palavra de Deus, com a anunciação do verdadeiro Evangelho, pode perder, sim, pode chegar a não ter tudo aquilo que tem, que brilha os olhos das pessoas, o poder, o status, as riquezas, mas jamais perderá o que é de mais precioso para a vida do ser humano, que é a salvação em Jesus Cristo. Paulo, portanto, vai finalizar no primeiro capítulo, e é claro que não tem capítulos quando Paulo escreve, isso foi feito posteriormente para facilitar na leitura das Sagradas Escrituras, mas o primeiro capítulo vai ser encerrado falando sobre o abandono das pessoas. Então, além da perseguição, além da prisão realizada pelas pessoas, pelos soldados, ou seja, os quais Paulo não tinha conhecimento, são pessoas distantes, são pessoas desconhecidas, e que depois nós temos até relato de outras prisões que Paulo consegue ter contato, como é o carcereiro lá de Filipos, né, onde Paulo vai dizer, olha, você crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Ou seja, depois Paulo até tem contato com essas pessoas, mas o que mais dói talvez o coração de Paulo é o abandono daqueles que estavam próximos, daqueles que o conheciam, não do desconhecido, não às vezes da prisão realizada pelo desconhecido, não daquela às vezes violência ou descaso, o olhar desvalorizando a partir daquelas pessoas que ele não tinha contato. Mas o que mais machuca o coração de Paulo e o que mais machuca o coração das pessoas, o que fere o coração, aí Paulo numa carta pastoral vai dizer, olha, o que fere o meu coração enquanto pastor é o abandono das pessoas às quais eu amo, às quais tenho um contato, às quais me dedico, às quais ensino. São essas feridas abertas que doem mais, é como se Paulo estivesse dizendo. E aí ele vai dizer no versículo 15, você já sabe que todos os irmãos da província da Ásia, inclusive Fígelo e Hermógenes, me abandonaram. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Parece que as pessoas se envergonhavam de Paulo. Há um grupo, principalmente aqui representado por duas pessoas, onde Paulo vai dizer que é o Fígelo e Hermógenes, que abandonaram o apóstolo Paulo. Há muita gente assim nos ministérios pastorais. Gente que pode até começar com você, mas que dependendo da sua situação, dependendo das suas decisões, dependendo de como você age
e que vai às vezes contrário àquilo que as pessoas querem, essas pessoas podem abandonar. Mas eu queria que você não se apegasse, nem desenvolvesse na sua forma de vida, na vida comunitária, ou seja, na sua igreja, esse tipo de comportamento. Não, você é convidado não a ser como Onesíforo. Ou seja, nós precisamos de mais Onesíforos, pois muitas vezes ele desenvolveu um suporte para Paulo. Ele não escreveu cartas que estão no cânon aqui, quando nós vamos procurar, olha, carta de Onesíforo para alguém. Ele não fez parte de grandes impactos, onde nós vamos encontrar sempre textos dele, não, mas ele deu suporte a um grande apóstolo. Às vezes você pode pensar assim, mas eu não sei falar em público, mas eu não sei falar lá na frente, se me chamar eu fico nervoso, nada sai, eu esqueço, não consigo nem orar em público, eu não... Mas Deus tem uma vocação, e talvez a sua vocação seja essa, olha que interessante, de dar o suporte para quem está sempre à frente. Para quem está sempre fazendo, para quem está sempre sofrendo o primeiro impacto, sofrendo a primeira acusação por desenvolver o reino de Deus. Aí nós encontramos Onesíforo que desenvolve isso. Pelo contrário, Paulo vai dizer, Onesíforo, logo que chegou a Roma, ele me preparou, ele me procurou até me encontrar. Ou seja, cadê Paulo? Eu quero encontrar Paulo. Se tem notícia de Paulo, qual prisão que ele está? Prisão domiciliar? É possível ir lá? Eu quero ir lá. Ou seja, eu não tenho vergonha de Paulo. Olha que interessante. Talvez Onesíforo conheceu Paulo noutro momento da sua vida. Talvez até no momento que ele estava livre. E agora ele poderia fazer o seguinte, olha, como Paulo está na prisão, eu vou procurar, vou fazer uma agenda aqui, se possível eu vou visitá-lo em algum momento. Não, quando ele esteve em Roma, eu não quero saber de outros compromissos. Depois eu vejo, mas primeiro eu tenho que ver o meu amigo Paulo. Aí Paulo vai dizer, declarando uma palavra de bênção sobre ele, que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia. E você sabe melhor do que eu o quanto ele me ajudou em Éfeso. Tá aí. Quando Paulo estava em Éfeso, Paulo tinha ali a sua liberdade. Paulo ficou um bom tempo e foi suportado no momento de liberdade, mas também recebeu o apoio dele, de Onesíforo, no momento de dor. Onesíforo, portanto, é um grande exemplo de alguém que pode interferir de forma magnífica na vida de pessoas que têm destaque. Então você pode desenvolver essa função. Mas como? A partir da oração. Você pode orar por pastores. Você pode orar por pessoas que estão na linha de frente, por missionários. Você é convidado a enviar uma mensagem às vezes. Eu quero aqui inclusive compartilhar esse testemunho. Recebo de vez em quando por e-mail uma mensagem de uma irmã que fala a respeito da aula. Ela vai lá e me escreve por e-mail. E no dia do professor, dia 15 de outubro, eu recebi uma mensagem carinhosa. E amo ser professor, atualmente também tenho dado aula no curso de Teologia e EAD do Seminário do Sul. Compartilho também um pouquinho do que sei aqui com os queridos. E é uma experiência marcante quando nós recebemos o retorno, a devolutiva, uma palavra de gratidão. E também pude agradecer a irmã por ter me enviado essa mensagem, que quando chega, trouxe uma alegria enorme ao meu coração. Agora no capítulo 2, nós vamos então encontrar um novo texto de Paulo, né? Então no capítulo 1 nós temos ali esses aspectos que podemos aqui relembrar. Paulo primeiro vai chamar Timóteo de filho amado, depois vai lembrar da fé viva que ele tinha, uma fé que era eficiente, colocar Timóteo para olhar para o retrovisor, não para ficar lá atrás, mas para olhar para trás e se impulsionar, para seguir em frente. Lembrar da sua vocação por Deus, que foi confirmada pelos homens, mas se lembrar também de pessoas que esquecem
que ferem nos caminhos aí do ministério pastoral. Mas é bonito que Paulo cita um exemplo aqui que vai ser uma grande referência na vida dele. Os onesíforos, ou melhor, aqui um único indivíduo, né, mas certamente outros também, e nós precisamos aí multiplicar mais desta pessoa, mais onesíforos no mundo e nos ministérios pastorais. Isso vai ser bênção. É certo que a gente vai ter sempre os Fígelos e os Hermógenes, mas nós queremos contar que Deus vai levantar onesíforos. O capítulo 2, então, Paulo vai falar sobre o ministro do Evangelho. É como se ele dissesse: olha, Timóteo, você está aí preparado, já arrumou a casa, já colocou a cabeça no lugar, agora nós vamos pontuar algumas questões aqui que são essenciais para o trabalho na comunidade de fé. E aí então, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos encontrar essas instruções. Eu quero destacar a primeira instrução que Paulo fala é a respeito do sofrimento, versículo 3. É certo que o ministro do evangelho, que o pastor, vai sofrer. Nós já entramos, a gente não sabe a escala de sofrimento e determinados lugares pelos quais passamos. Mas a gente sabe que tem um sofrimento. A gente sabe que nós vamos ter no nosso propagar da verdade de Deus, uma contracultura. Principalmente essa cultura do vencer, de estar acima de tudo, de sempre conquistar, do prestígio, da honra, eu sou isso, eu sou aquilo. O ministro do evangelho vai pregar contra isso, porque Jesus viveu de forma contrária a isso. E quando se faz isso, já disse, vão tirar as coisas que nós temos. Porque as pessoas tendem a nos perseguir, não tem nenhuma dificuldade em relação a isso. Porque a gente já sabe que pela palavra de Deus nós vamos sofrer. Versículo 3, portanto, diz exatamente isso. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte do meu sofrimento. Fiel soldado, ou seja, um infiel não vai sofrer, porque ele vai barganhar, ele vai negociar, ele vai tentar sempre o meio caminho ali. Ou seja, agora, quem é fiel, quem opta por seguir os princípios da vida de Jesus, do ministério de Jesus, de quem foi Jesus, quem não negocia por abraços, por riquezas, por destaques, aí não tem para onde correr, é sofrimento. E um sofrimento que lapida o nosso ser, que vai ali transformar quem nós somos, o nosso caráter, mas é um sofrimento na presença de Deus. Por isso, se você é vocacionado para ser pastor, deixa eu te dizer algo. Isso não deve te espantar. Porque a presença de Deus com você, ela é real em todos os tempos. Hoje mesmo visitei um texto que foi um texto fundamental para que eu pudesse optar para vir para o seminário no dia 18 de fevereiro de 2013. Foi em dezembro que eu li o texto de Isaías, capítulo 41, até tenho ele aqui, é muito conhecido por nós, onde Deus confirmou que estaria comigo. Aquilo foi assim como um conforto enorme. Não fique com medo, pois eu estou com você. Não se apavore, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Isso na NTLH. Ou seja, isso foi confortante para mim, porque embora eu já presenciasse e já sabia um pouquinho de como se desenha um ministério pastoral, eu tinha certeza da presença de Deus. Então não fique assustado. Saiba que Deus está com você, que nenhum sofrimento, por mais que tentem elevar o nível de sofrimento, Deus está sobre todas as coisas e controla tudo e todos. E é Senhor do universo. Então Ele vai permitir. E se Ele permite, agradeça. Mas sabe que Ele está com você. Então o sofrimento, versículo 3. Versículo 4. O pastor não busca agradar as pessoas. E que por conta disso também sofre muitas questões difíceis, complexas, porque as pessoas querem ser sempre agradadas. Se não fizer do meu jeito, não, eu estou aqui muito tempo, eu gostaria que fosse assim. Não, mas o pastor não está aqui para fazer isso. Olha o que diz o versículo 4. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar seu comandante. E o comandante do pastor não são os homens.
o comandante do pastor, o próprio pastor, e por isso não se envolve nenhum em negócios da vida civil. Ou seja, o comprometimento em agradar a Deus é o primeiro passo a ser dado na vida e no ministério do pastor, e que vai coincidir com o versículo anterior, que é o sofrimento, por conta de agradar a Deus e não os homens. E às vezes vai causar uma atitude pastoral, um desagradar até num número expressivo enorme, né? Um número enorme de pessoas, mas ele não deve estar preocupado com isso. Deve estar preocupado com uma pessoa, o próprio Deus. O segundo aspecto, portanto, é esse. O terceiro é o versículo 5. O pastor precisa ter disciplina. Olha o que diz o versículo 5. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. É como o Paulo está aqui dentro de um cenário que tinha essa desenvoltura para os esportes, com os esportes, e ele vai pontuar exatamente isso, ou seja, a disciplina, o respeito, o entendimento ali do cenário onde ele se encontra, e algo que precisa ser desenvolvido na nossa sociedade, por você, por mim, pelos pastores, a disciplina, a compreensão, o entendimento de que algumas coisas precisam ser sempre realizadas. E a disciplina do pastor está sempre permeada pelo cuidado. A figura da ovelha é sempre essa figura que precisa ali de um amparo, do suporte, que está no caminho, mas às vezes ela precisa ser puxadinha ali com o cajado para retornar, entender os próximos passos e o melhor caminho a ser seguido. Mas tem uma outra coisa que eu acho importante separar e destacar aqui também do texto, que é o versículo 6. O versículo 6 fala sobre o lavrador, e o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita, ou seja, não ver com desprezo, com dificuldade, o pagamento, o suporte para a vida financeira dos ministros do Evangelho. Isso também faz parte desse bloco e dessas instruções que Paulo dá a respeito do ministro do Evangelho. Falei lá atrás, é bonito e importante observarmos aqui que Paulo sofre pela igreja. Paulo sofre pela igreja de Cristo. E há muito sofrimento. Já citamos aqui o caso do versículo 3 e agora no versículo 9, olha o que 2 Timóteo 2:9 vai dizer. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus, novamente, não está presa. E dando continuidade, adiantando um pouco, já chegando no versículo 14, nós percebemos outras instruções que Paulo vai dar ao pastor Timóteo nesta comunidade de Éfeso. É interessante que Paulo vai dizer sobre o fugir da briga. Parece que as pessoas, quando querem algo que seja feito de acordo com a sua vontade, elas fazem isso de todas as formas, inclusive brigando. E Paulo vai dizer, olha, ordene isso, recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente na presença de Deus que não briguem por causa de palavras. Paulo vai dizer claramente, na NTLH, é interessante, brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Ou seja, não devemos brigar. Às vezes o melhor caminho é deixar de ganhar, é perder, para que o evangelho não seja prejudicado. Infelizmente há muitas pessoas que querem a todo custo que algo seja do seu jeito, que algo seja de acordo com aquilo que elas pensam, e elas querem, vão fazendo isso e vão ficando, portanto, ali com os ânimos elevados e acabam brigando. Na comunidade de fé não deve existir esse espaço. E o que nós agora percebemos é que Paulo vai dizer isso prejudica os presentes, prejudica as pessoas. Então peça ao Senhor para que todo o ambiente de briga onde você está inserido seja dissipado e que o ambiente de paz possa existir. E aí nós entendemos, talvez um pouco, por que esse ambiente é criado. Versículo 17 a 19, Paulo vai falar a respeito dos falsos mestres. Olha o que ele diz. As coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como a gangrena.
Dois desses mestres são Himeneu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu e assim estão atrapalhando a fé cristã de algumas pessoas que estão dentro da comunidade, pessoas que abandonaram a verdade, optam pela mentira e vão, portanto, ali fomentando esse ambiente de mentira, desanimando, atrapalhando pessoas. Isso é um problema enorme. Paulo vai dizer, olha, você deve, Timóteo, admoestar, você deve corrigir, você não pode permitir numa comunidade as brigas, você não pode deixar com que as pessoas sejam prejudicadas e que essas pessoas que são falsos, os falsos mestres, não continuem, portanto, proporcionando um ambiente de falsidade. E essas pessoas são citadas por Paulo, são conhecidas na comunidade e são pessoas que Paulo aqui vai chamar a atenção, Himeneu e Fileto. Muito cuidado com eles, Timóteo. Nós devemos ter cuidado com essas pessoas dentro das comunidades. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. É interessante. Olha, as pessoas estão ali proporcionando, elas estão propagando mentiras. Elas estão tentando desvirtuar outras, elas estão confundindo a fé cristã de alguns. No versículo 18, Paulo encerra dessa forma. No versículo 19, ele vai dizer do poder do evangelho, porque o alicerce, o firme alicerce que Deus colocou, não pode ser abalado, pode se tentar de tudo. Às vezes você fica com uma preocupação no seu coração, da sua comunidade, de qualquer outro ambiente onde você está inserido. Saiba que, semelhante à parábola do joio e do trigo, a injustiça e a justiça elas vão conviver, mas a justiça na escatologia, ou seja, numa data do fim, e não apenas do fim do mundo, mas do fim daquele cenário, vai chegar. A escatologia vai ser realizada. E, portanto, alimente seu coração de que o firme alicerce de Deus não pode ser abalado pelas pessoas e por aquilo que elas fazem. E sobre esse alicerce estão escritas essas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele. O Senhor conhece as pessoas que são dele. Às vezes você não conhece, às vezes você está confuso, mas Deus conhece. E Deus certamente sabe o que deve fazer. E também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Parece que há aqui, ensinado pelo próprio Paulo, uma ideia de que essas pessoas que fazem isso, que ensinam falsos ensinamentos, que confundem a cabeça de algumas outras pessoas, elas estão vinculadas com o pecado e Deus sabe quem é e quem não é dele. E no momento dele, não no seu, não no meu momento, mas no momento dele, chegará, portanto, um prazo onde ele vai falar: chega, basta. Aí a justiça vai ser mais do que exaltada, onde nós perceberemos isso nitidamente. Os versículos 24 a 26, Paulo vai então caminhar e encerrar o segundo capítulo, que é a proposta da nossa lição a respeito do ministério pastoral, dos cuidados com o ministério. Paulo escrevendo a Timóteo. E vamos ver o que Paulo vai redigir aí nos versículos finais. 24 diz: o servo do Senhor não deve andar brigando. De novo, Paulo fortalece isso. Deve ser um pacificador, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente. Mestre bom e paciente. Tratar todos com educação. Que corrige com delicadeza aquele que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. Versículo 26, final, diz assim: e assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então Paulo está dizendo que algumas pessoas na comunidade estão presas em armadilha e obedecendo aquilo que o diabo quer, fora, com seu juízo fora de lugar. Isto é uma grande verdade. Você deve viver a sua vida pautada na vontade de Deus, não deve procurar, deve olhar para si.
Mas precisa saber que esse cenário, ele é real no primeiro século, na comunidade de Éfeso e durante a história, não diferente dos dias atuais. E Paulo vai dizer, o ministro não deve usar as mesmas ferramentas que os falsos usam. O ministro não deve ser deselegante, o ministro deve ser educado, o ministro deve orientar, o ministro deve corrigir, deve disciplinar com delicadeza. O ministro, algumas pessoas esperam que o ministro haja de forma que as outras pessoas agem. Olha, falaram mal de você, você também deve fazer isso. Olha, fizeram isso com você, você também deve fazer isso. Não, 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 não. Senão a gente está colocando em pé de igualdade o mal, a gente está valorizando o mal. O mal deve ser combatido com o bem. É isso que Paulo nos ensina, principalmente escrevendo aos Romanos. Você não deve doar ou devolver na mesma moeda. Você deve neutralizar o mal com o bem. E aí a esperança, porque a fé cristã é uma fé de esperança, a fé cristã nos ensina que devemos esperar que depois dessa oportunidade eles possam se arrepender e conhecer a verdade, porque eles são falsos, eles são mentirosos, eles enganam e são enganados. Então conhecer a verdade seria a salvação, a única salvação para eles. E não a afirmativa, porque embora eles desenvolvam um caráter de falsidade, eles estão dizendo que são verdadeiros. Mas no coração eles são falsos. E a libertação de Jesus, de fato, não acontece na fala. Primeiro ela acontece lá dentro e depois ela é tornada evidente na sua fala. Então essas pessoas precisam da libertação da mentira, do engano, da falsidade. Elas precisam, portanto, da verdadeira, aqui de forma bem redundante, da verdadeira verdade. E aí, depois disso, assim voltarão ao seu perfeito juízo. Elas não estão com juízo perfeito. E aqui, claro, não é uma ideia de uma questão, de uma doença mental. Não é isso. É que as pessoas, em busca da falsidade, elas estão sempre nesse ambiente de guerra e de briga, elas estão fora, elas estão com a mente em outras coisas, de fato. Escaparão da armadilha do diabo. Elas estão ali, presas, que os prendeu o diabo para fazer o que ela quer. Portanto, nesta carta que nós iniciamos hoje, os capítulos 1 e 2 mostram para nós que o ministério pastoral é sim um ministério de sofrimento, mas um ministério que a palavra vai ser sempre propagada, pregada, que a palavra não está presa. E que as pessoas que estão na comunidade, nós precisamos orar para que Deus continue multiplicando boas pessoas. E as pessoas que estão na comunidade, mas que não estão com seu coração pautado na verdade, optam por ser falsos mestres, essas pessoas, elas precisam ser corrigidas, elas precisam ser orientadas com educação, não na mesma moeda, não no mal, mas pelo bem, para que elas consigam sair das armadilhas do diabo. As cartas que Paulo escreve a Timóteo servem para fortalecer o seu coração, para fortalecer o seu ministério diante de um desafio enorme. Mas Timóteo tinha certeza. Primeiro, a sua fé era sincera. Segundo, ele foi vocacionado por Deus e confirmado pelos homens. Terceiro, o Espírito, com E maiúsculo, habita nele. E esse Espírito é de poder, de amor e de moderação. Como você pode, portanto, abençoar um pastor? Ore por ele. Ligue para ele. Mande uma mensagem. Envie um texto bíblico. Quando estiver próximo, diz: eu estou orando pelo seu ministério, para que o Senhor consiga entender o sofrimento. Segundo, poder se comportar como um soldado que agrada o seu comandante acima de tudo e acima de todos. Nosso comandante é Jesus. Deus abençoe e vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã, obrigado por esta aula, obrigado pelo texto bíblico que alimenta a nossa vida, o nosso coração. Abençoe grandemente a nossa comunidade. Pedimos que a graça do Senhor seja sobre os pastores, a Deus, que fazem parte
desta igreja, cuidando dos seus ministérios. Abençoe os membros e pedimos ao Senhor que possa multiplicar pessoas que intercedem, que oram, que apoiam, que buscam cumprir a tua vontade e que buscam aprender e praticar os teus ensinamentos. Abençoe o nosso culto a Deus, que consigamos agora oferecer o nosso melhor a Ti. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, encerraremos a transmissão das aulas da EBD Online no último domingo de dezembro. Depois dessa data você estará convidado a participar conosco da EBD presencial, na Avenida Marquês de Paraná, 225. As lições anteriores permanecerão em nosso canal e você poderá assistir todas as aulas que já foram ministradas. Deus os abençoe!